Hello, smarteiros! Aqui é a teacher Gisele Bertelli com mais um vídeo de inglês da Smart Qual English. O tema de hoje? O tema é estrangeirismo. O que é estrangeirismo, guys? São palavras de outra língua, tá? De uma língua estrangeira. Pode ser o inglês, pode ser o francês, pode ser qualquer língua que a gente trouxe para nossa própria língua, que a gente trouxe aqui para o Brasil e adaptou para o português. Ou seja, ao invés da gente falar essa palavra em português, a gente fala em inglês. Só que algumas vezes a gente traz essa palavra em inglês para nossa língua com um significado que não é o significado dela na língua materna, na língua dela. Então, por exemplo, eu trago uma palavra da língua inglesa, uso essa palavra no Brasil, uso essa palavra no meu dia a dia em inglês, sem traduzi-la, e ela faz sentido aqui no Brasil. Aí, quando eu viajo para fora, eu quero usar a mesma palavra. Só que lá fora, essa palavra tem um significado diferente. E aí é que começa o problema, guys. Aí começa a confusão, porque você chega, viaja, você vai lá pra Disney, passar suas férias, ou você vai viajar a negócios, tá lá numa reunião de negócios, você solta essa palavra achando você que tá falando em inglês aquilo, né? Que significa aquilo que você tá pensando. Por quê? Porque você usava no Brasil aquilo na língua portuguesa. Mas não, você tá dizendo uma coisa diferente e isso vira uma bagunça na sua vida, hein? Então vamos aprender hoje 10 palavrinhas em inglês que nós usamos no Brasil, usamos na língua portuguesa, mas com significado diferente se a gente estiver falando em inglês. Vocês vão entender, vamos começar. A primeira palavrinha, guys, é notebook. Notebook. Vamos falar assim, igual a gente fala no Brasil mesmo, notebook. Gente, tem que comprar um notebook. Gente, meu notebook bugou, pifou. O que você tá dizendo? Que o seu computador portátil deu problema, bugou, né? A gente até usa bugou, né? Que vem de bug também, mas aí depois a gente fala sobre essa palavrinha. E aí, né? Será que se eu for para outro país e falar notebook, eu vou estar realmente me referindo a um computador portátil? Não, guys. Se você estiver falando em inglês, notebook significa caderno, caderno. Então, se você chegar em uma loja em outro país e você quiser comprar um notebook, você falar notebook, eles vão te dar um caderno de escola, porque é isso que significa. No Brasil é computador, mas lá fora não. Então, como que eu falo computador portátil? Eu falo laptop, laptop. O que é lap? Colo. O que é top? É em cima. Então, o computador que fica em cima do seu colo, né? Que no caso é o computador portátil, pequenininho, que a gente chama de notebook. Na verdade, é laptop. Então, você tem que pedir assim em outro país e aí chega de confusão, ok? Segunda palavrinha, aqui no Brasil, a gente usa ela em inglês com o significado, mas lá fora não é a mesma coisa. É a palavra shopping. Shopping. Aqui no Brasil você fala assim, gente, é Natal, vou fazer compras no shopping. Então você tá falando que você tá indo para um local onde tem várias lojas dentro para você fazer compras. Mas não é isso que significa. Em outro país que fale a língua inglesa, se você estiver falando inglês também com alguém aqui no Brasil mesmo, né? Um estrangeiro, e você falar shopping, você tá dizendo que você está indo fazer compras, qualquer tipo de compra. Então, a palavra shopping significa o ato de fazer compras. Então, como que chama o local que você tá indo lá no Natal para fazer compras? O local onde tem várias lojas dentro. É o mall. Mall. O mall é o nosso shopping. É o local de fazer compras, ok? Terceira palavrinha é outdoor. Outdoor, que a gente fala outdoor, né? Que a gente se refere ao quê? A propagandas em grandes placas, em avenidas, em prédios, em comércios. Então, são essas placas enormes que tem nas ruas, né? Fazendo propaganda. Mas em inglês não é assim, tá? Outdoor vai significar ao ar livre. Ao ar livre. Então, como é que chama, né? O outdoor, as placas? Eu vou dizer billboard. Billboard, tudo juntinho, grudadinho, tá? Esse sim é a propaganda, ok? Quarta palavrinha que a gente usa aqui no Brasil é print, né? Eu vou dar um print, print. Vou dar um
print na minha tela, ou seja, eu vou tirar uma foto ali da tela, vou salvar a minha tela, vou salvar a imagem. Tá, gente, mas print em inglês não é print. Mas, gente, print em inglês não é print? Vamos explicar, né? O que significa a palavra print em inglês? É imprimir. Quando você quer imprimir um documento, você quer usar impressora, aí você usa a palavra print. Agora, se você quer tirar foto da sua tela, se você quer salvar aquela imagem, é outra palavrinha. Screenshot. Screenshot. Isso sim é o nosso print. É quando a gente salva a tela do celular ou, né, do seu aparelho aí. Quinta palavrinha é underline. Underline, que a gente usa muito nos nossos e-mails, né? Por exemplo, eu posso falar assim, meu e-mail é Smart English, underline, Gibertelli, blá, blá, blá. E aí eu tô me referindo ao quê? Ao tracinho. Só que tomem cuidado, porque esse tracinho aí, ele tem outro nome. Se você falar underline, você tá dizendo que você quer sublinhar, sublinhar. Então, se você falar assim, olha, no meu nome tem um underline, vou entender que é para sublinhar o nome, tá? Porque não é essa palavra. O correto para underline, o tracinho, é underscore. Underscore. Então, você vai falar assim, meu e-mail, né, ele tem um underline. Então, você vai falar assim, meu e-mail é gibertelli underscore, ok? Underscore, blá, blá, blá. Aí você tá falando que é aquele tracinho em inglês. Oitava palavrinha é quando a gente fala step, que a gente fala step, pro nosso carro, né? A gente fala assim, eu tenho um step, né? Furou o pneu, preciso de um step. Você tem um step? Então, o que é step em inglês? É degrau, passo, escada, mas não tem nada a ver com o step do carro, que é aquele pneu a mais que você tem quando você precisa, de reserva, né? Se você tá lá nos Estados Unidos, seu pneu furou e você precisa de um step, você vai dizer que você precisa de um spare tire. Spare tire. Spare significa reserva, tire, pneu. Então, você precisa de um pneu reserva. Aí sim você vai receber um step. A nona palavrinha, que é a palavrinha que a gente usa aqui no Brasil com um significado, mas na verdade em inglês tem outro, é smoking. Smoking, a gente usa no Brasil smoking como um terno de festa, né? A gente fala assim, olha, vai ter uma formatura, vai ter um casamento, só que você vai ter que vestir smoking. Ok, mas não é isso que significa em inglês, ok? Smoking em inglês se refere a fumar. Smoking em inglês se refere a fumar, não tem nada a ver com a roupa. E aí, como é que eu falo então? Se eu tô lá em outro país, um país estrangeiro, eu quero falar que eu tenho que comprar um smoking, eu tô numa loja, eu falo o quê? Você vai falar tuxedo, tuxedo. E isso sim significa o terno smoking, ok? 10ª e última palavrinha é a palavra show, show, para se referir a show de banda, show de rock and roll, show de pagode, show de MPB, enfim, você quer ir num show e tem a ver com música, então você fala show. Só que em inglês, a palavra show tem muitos mais significados, então pode causar um pouquinho de confusão, porque não vai estar específico ali que é um show de música, ok? Show pode significar uma exibição, um programa de TV, uma apresentação, uma programação do cinema, pode até significar um canal do YouTube. Nos Estados Unidos, os nativos da língua inglesa, quando quiserem se referir realmente a um show musical, eles vão falar concert, concert, tá? Mas não é um concerto de música clássica, não, é um show mesmo de qualquer tipo de música que eles estão se referindo. Então, guys, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que possa ajudar vocês a ficarem fluentes, né? Um pouco mais fluentes, a se sentirem mais à vontade ao falar o inglês, sem ficar com medo de errar, sem fazer confusão. Espero que tenha ajudado mesmo vocês e não se esqueçam, as nossas lives no Instagram acontecem às segundas-feiras às 20 horas. E o que você faz? Dá uma olhadinha no story na segunda-feira para ver se nessa segunda-feira vai ter live, ok?
Sempre que tem live, a gente posta lá nos stories. E o nosso Instagram é o @smartenglish.onlineclasses. Também aproveitem e CCC, curte, comente e compartilhe. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Deixem os comentários de vocês que sempre são muito bem-vindos. E até a próxima dica. See you! Bye, bye!